Glória a Deus. O Todo-Poderoso está passando aqui, irmãos. Aleluia. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de tocar nele nessa noite. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Aproveitar que os irmãos já estão de pé. Ruth, capítulo 1, versículo 16 em diante. Graças a Deus por essa oportunidade de estarmos mais um culto da CIB, o último culto da CIB de 2024. Eu louvo a Deus por essa oportunidade das mulheres. É um culto dirigido pela CIB, pelas mulheres, mas é para toda a igreja. Não é? Porque culto não é para nós viemos prestar o culto ao nosso Deus, mas é dirigido pelas mulheres. Eu louvo a Deus porque as mulheres se engajaram bastante, né, pastor, esse ano. E eu louvo ao Senhor porque chegamos ao último culto da CIB, unidas e servindo ao Senhor Jesus. Amém? Ruth 1:16. Porém Ruth respondeu: não insta para que eu te deixe, nem me obrigue a segui-la. Porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar ali, pousarei eu. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morra, morrerei eu. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: onde está Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi? Se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu. E assim Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth e sua nora moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Senhor, nós te louvamos porque a tua palavra ela é fonte de alimento para as nossas vidas. Nós somos sedentos, ó Pai, de ouvir o teu Espírito Santo falando conosco nesta noite. O nosso coração está aberto, a nossa mente, ó Senhor, está aberta e cativa a ouvir a tua voz. Que o teu Espírito Santo encontre guarida em nós, para que a tua palavra se torne vida e não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Espírito Santo de Deus, fala conosco, continua falando conosco nesta noite. Nos exorta, nos consola. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Abençoa cada vida que aqui está, cada família aqui representada. Que o inimigo não roube de nós a oportunidade de ouvir o teu Espírito Santo falando conosco. Em nome de Jesus, podeis sentar. Glória a Deus, né, por esse livro de Ruth. Esse livro de Ruth que ao mesmo tempo que fala de Ruth, fala de Noemi. Mulheres que serviram ao Senhor. E nós louvamos a Deus, porque ontem recebemos no chá uma palavra da nossa pastora, que como Deus ama as mulheres, como Deus tem um cuidado especial com as mulheres. E está aqui um livro que mostra o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Ruth, uma mulher que decidiu seguir o exemplo da sua sogra. Muitas pessoas ouvem essa palavra que Noemi fala que se achava amarga, que era para se chamar ela de Mara, mas não percebe que nós, às vezes, falamos, mas a nossa essência está dentro de nós. Hoje nós vamos meditar nessa palavra e nós vamos ver uma mulher que achava que estava amarga, mas ela tinha Deus em sua vida. E quando nós temos Deus em nossas vidas, as tempestades podem querer deixar a gente amarga, mas a gente tem uma essência que brota dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. E mesmo na tribulação, quando a gente abre a boca, as pessoas sentem a presença de Deus em nossas vidas. Ruth, ela foi com a sua sogra Noemi
uma mulher que partiu lá de Belém. E muitas pessoas eu escuto na pregação dizendo que ela perdeu os seus filhos e o seu marido, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, porque ela saiu de Belém. Bem, o Espírito Santo fala conosco com a sua palavra e ela renova dentro de nós. Mas quando eu leio esse versículo, eu entendo diferente, porque quantas vezes você e eu, nós estamos em Belém, mas passamos por tempestades. Quantas pessoas que nós ouvimos, eu fiz tudo direitinho, eu fiz tudo conforme diz, mas tudo deu errado. Então, será que é porque ela saiu de Belém? Ou será porque nós estamos na terra e na terra teremos aflições? Seja onde nós estivermos, porque não estamos isentos. A palavra de Deus diz que a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem é o Espírito Santo dentro de nós. As turbulências virão, nós não estamos isentos. E aquela família saindo de Belém, com vários sonhos, foi para outra cidade e ali com vários projetos, como eu e você, nós fazemos projetos. Nós ouvimos a nossa irmã Edivane falando, agradecendo pelos anos que passou aqui. Com certeza já estão fazendo projetos para a nova cidade, para onde eles vão. Nós fazemos projetos. E aquela família fizeram, juntos ali com o casal, projetos. Mas aprove a Deus, aprove ao Senhor levar o seu esposo e depois levar os seus filhos. Uma mulher que tinha 2 filhos homens, perde os seus filhos e ali ela estava somente com as suas noras. E ela ouviu que lá em Belém, a casa do pão, estava bem. E ela quis voltar à sua terra, ela quis voltar à sua cidade. Mas ela decide ir e no meio do caminho ela para com as suas noras e diz, olha, não adianta ir comigo, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Porque os filhos que eu tinha, o Senhor levou e eu já não gero mais. Então, o ideal é que vocês vão ter a vida de vocês. Mas o que eu acho mais interessante é que Ruth decidiu acompanhar a sua sogra Noemi. E a palavra que ela diz é o versículo que a gente orou e que muitas pessoas usam no seu casamento. Dia 15 de dezembro eu faço aniversário de casamento e eu usei esse versículo, aonde for eu irei, aonde tu pousares, pousarei eu, o teu Deus será o meu Deus. E ela tinha, sabe por quê? Porque aquela Noemi, aquela sogra, deveria ter deixado para ela exemplos de vida. Onde a gente passa, a gente deixa exemplos de vida. E não são as tempestades que podem tirar o exemplo de vida que a gente deixa. Quando Ruth falou, eu irei contigo, é porque ela sabia que Noemi era uma mulher de Deus, que as tempestades não estavam definindo aquela mulher. Não deixe a tempestade e as turbulências definir você. Não perca a sua essência. Eu não sei qual momento que você está. Eu não sei quais percas você tem passado. Mas eu sei de uma coisa. O meu Deus continua com você, assim como Ele estava com Noemi. Ele estava com ela em todos os momentos. Mesmo quando nós, às vezes, achamos que Deus nos deixa e que a gente vai morrer sozinho, ou que a gente está ficando amargurada, como ela achava. Mas Deus estava presente e Ruth disse, eu irei com você. O seu exemplo falará mais alto do que as suas palavras. Porque naquela hora, ela precisava, sim, de um ombro amigo. Mesmo ela dizendo para as suas 2 noras, vão embora, deixa que eu vou sozinha. Ela precisava de um ombro amigo. Quem não precisa, de um ombro amigo? Quem não precisa de alguém que apoie, que lhe escute, que ore com você, que esteja com você em meio às lutas? E a palavra do Senhor diz que quando ela chega naquela cidade, ela diz, as pessoas vão recebê-la, porque ela era de Belém. E ela diz, não me chamem mais de Noemi. Noemi é agradável.
Noemi tem uma palavra que diz agradável, serva do Senhor, filha de Deus, excelência. Eu não voltei como Noemi, eu voltei como Mara. Me chamem de Mara, porque eu tenho passado por grandes amarguras. Eu não julgo aquela mulher. Eu não julgo pessoas que passam por tempestade. Porque essa tempestade realmente dói. Dói na alma. Quem disser para você que passa por lutas e sorrindo, desconfie, porque nós também choramos. Mesmo quando a gente diz para as crianças, cala a boca, não chora, engole o choro. A gente sabe que a gente chora no meio das lutas. E aquela mulher perdeu, ela estava no momento das percas. E esse momento, ela se sentia amarga, mesmo não sendo amarga. Eu gosto muito de ver o versículo que diz que ela começa a conversar com a sua nora e ela abençoa. Ela diz palavras de bênçãos. Ela diz, minha filha. Qual é a mulher que quando está amarga, que abre a sua boca? Tem mulheres que quando estão amargas, que abrem a sua boca? Misericórdia. Que quando estão amargas, a Bíblia diz que a nossa boca, ela serve para a vida ou para a morte. Existem dentro de nossa boca palavras que às vezes saem agudas e que ferem pessoas. E mesmo que a gente às vezes peça desculpa, mas palavras não voltam, toca no coração. Mas aquela mulher, quando abria a boca, mesmo ela se intitulando amarga, a Bíblia diz que ela dizia, minha filha, Deus te abençoe. Para onde você vai que o Senhor esteja com você? Como é que uma pessoa amarga fala essas coisas, amados? Porque ela tinha a essência de Deus dentro dela. Não perca isso de dentro de você. Não deixe que as suas palavras se tornem amargas. Não deixe que as tempestades da vida façam com que você perca a doçura do Espírito Santo de dentro de você. Não permita que as amarguras da vida, que as tribulações, que as tempestades, que as percas façam você perder de dentro de você o que o Espírito Santo colocou. Eu e você, nós somos filhos de Deus. E a nossa boca deve servir para a bênção. Abençoe aqueles que querem te amaldiçoar. Abençoe aqueles que não entendem a sua situação. Abençoe os seus filhos. Quando meus filhos vão dormir, Deus te abençoe. Quando eles chegam da rua, Deus te abençoe. Quando eles vão para o trabalho, Deus te abençoe. Quando eu tenho oportunidade de abençoar, da nossa boca sairá a bênção. Mesmo aquela mulher se sentindo amarga, mas quando ela falava com a sua nora, a sua boca saía bênção. Glória a Deus por isso. Ruth fez uma declaração muito importante. O teu Deus será o meu Deus. Como é que eu posso dizer a uma pessoa que é totalmente amarga, que só reclama da vida, o teu Deus é o meu Deus? Então a Bíblia mostra que aquela mulher, ela se achava que estava amarga, mas na realidade a essência de Deus estava nela. Porque se eu digo a alguém, o teu Deus é o meu Deus, é porque alguém está deixando um exemplo de fé, de fidelidade a esse Deus, de vida santa diante do Senhor. Então eu quero dizer, o teu Deus é o meu Deus. Quando Ruth disse isso, ela estava dizendo, Noemi, para com isso, você é um exemplo. O teu Deus, o Deus que você serve, o Deus que os seus filhos, o seu filho que eu casei, o teu Deus será o meu Deus. Aleluia. Por onde você passar, em qualquer situação, seja no trabalho, na rua, na faculdade, com os amigos, as pessoas olhem e digam, o teu Deus será o meu Deus. Pelo exemplo que você está dando, pela vida que você tem, mesmo na tribulação, pelas amarguras que vêm do mundo, mas não que afeta dentro de você, porque o Espírito Santo está dentro de nós e Ele nos dá força, Ele nos dá coragem, Ele limpa a nossa alma e o nosso interior, e as pessoas olhem para nós e digam, o teu Deus
é o meu Deus. E sempre será o meu Deus. Aleluia. Exemplo de vida. Exemplo de vida. Aquela mulher, ela começa a conversar as duas. E eu acho muito interessante que elas sabem que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Quando elas entram naquela cidade, não tinham nada, mas tinham coragem, tinham atitudes, tinham ações de mulheres que pertenciam a Deus. E quando elas estão ali, e Noemi está com a única que ficou do seu lado, ela diz: minha filha, para onde você vai? Ela diz: eu vou atrás de trabalho. Eu vou trabalhar. Eu vou agir. Porque Deus irá. Eu tenho certeza que ela sabia que a misericórdia do Senhor seria a causa delas não serem consumidas. Elas não foram para Belém para serem consumidas, mas para serem exemplos de Deus ali. Porque lá em Lamentações 3:22 diz: as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. A sua misericórdia se renova a cada manhã, mesmo que eu e você nós não venhamos merecer. Mas a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. E foi a misericórdia de Deus que não deixou que elas fossem consumidas. E sabe o que eu acho mais interessante no capítulo 3 em diante? Ruth, ela começa a ter algumas decisões. Eu vou lá, eu vou catar espigas, eu vou tomar uma atitude. Só que a Bíblia diz que ela ouvia o conselho da mulher que achava que estava se intitulando amarga. Como que alguém amargo aconselha alguém, amados? Pessoas amargas só reclamam da vida. Pessoas amargas não veem o Salvador e Criador. Pessoas amargas não saem coisas doces da sua boca. Então aquela mulher tinha a essência de Deus. Ela não estava amarga. Ela estava com percas e sim o coração entristecido. Mas a presença de Deus. E a Bíblia diz que em meio à dor, os conselhos que ela dava a Ruth, no capítulo 3, você pode ler na sua casa. E tudo que ela ia dizendo, a Bíblia diz no versículo 3, capítulo 3, versículo 5, diz assim, ó. Capítulo 3, versículo 5. Oh, aleluia, glória a Deus. Nos fala. Ruth respondeu: vou fazer tudo que a senhora está me dizendo. Eu, para fazer tudo o que alguém está me dizendo, eu primeiro observo a vida, o exemplo. Porque as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Se ela estava dizendo, eu vou fazer tudo o que a senhora está me dizendo, é porque ela olhava para Noemi em meio à luta e à dor. Mas ela sentia a presença de Deus. As pessoas têm que olhar para nós em meio à luta e em meio à dor. E sentir a presença de Deus. Porque nós sabemos que servimos a um Deus. E que a última palavra em nossas vidas sempre será dele. Ele permite algumas coisas acontecer. Mas ele está ali nos dando força. Porque muitas tribulações, não sei você, muitas eu já passei e passo. Que eu digo, Senhor, se fosse por mim, eu estaria deitada na cama a chorar. E a pensar somente nas lutas. Mas quando eu sinto a presença de Deus, quando eu começo a falar com Ele, eu começo a sentir dentro do meu interior uma renovação e a mão dEle estendida onde eu estou orando, dizendo, eu estou contigo em todos os momentos. Há percas sim na sua vida, mas a minha mão não deixa de estar estendida sobre você. Eu não te tiro da luta, mas eu te ajudo na luta e você vai mostrar a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Aleluia, aleluia. Aquela mulher
tinha exemplo de vida. Porque Ruth disse, tudo que você fizer, tudo que você disser, o conselho que você está me dando, eu farei. Será que em meio ao dia a dia, na sua vida, as pessoas podem dizer o conselho que você está me dando, eu vou seguir. Porque sentem que é um conselho bíblico, que é um conselho abençoado, que é um conselho de Deus, que é um conselho de bênção. Será que as pessoas podem dizer, como Noemi ouviu, o que sai da sua boca, eu vou seguir? Aleluia. Que eu e você, a palavra do Senhor, entre em nossas vidas e nos mostre que a amargura não vai conseguir tirar de nós a essência de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus por isso. Eu estava no hospital, Sara, os irmãos sabem, há 2 semanas atrás. E meu esposo estava lá sentado fazendo os exercícios com os médicos, com a equipe. E eu sentada lá, vendo de longe. E uma moça sentou do meu lado e ela disse assim, engraçado você estar aqui no hospital, mas quando eu olho para você, eu sinto uma tranquilidade tão grande. E dentro de mim estava a turbulência, só o Senhor que sabe. E eu falei, é mesmo? Ela falou, é engraçado, eu fico olhando de longe. Aí eu sentei aqui do seu lado, eu estava sentada num banquinho, ela sentou. Ela disse, e aí eu sinto uma paz tão grande. E ela falou, olha, e aí eu vejo que você sai e volta, né? A nossa vida, irmãs, por onde a gente passa, as pessoas observam. Você vai e você volta, porque eu ia para o trabalho e voltava para o hospital, do trabalho. E ela disse assim, mas eu vejo você tão natural, né? Eu falei, é a presença de Deus. Ela faz isso em nós. Ela não deixa a gente se desesperar. Ela não deixa a gente perder a fé. Ela não deixa a gente olhar para as circunstâncias. A presença de Deus faz com que a gente venha ter equilíbrio em meio às percas e à dor. A presença de Deus faz com que quando as pessoas olhem para nós, sinta o Espírito Santo dentro de você e você passar alguma coisa como a paz de Deus que excede a todo o entendimento, mesmo que em meio dentro de você estar uma grande luta, mas ali está a certeza que a última palavra vem do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. No versículo 18, capítulo 3, do versículo 18, mais uma vez a gente vê Noemi, dando um conselho e ela fala assim, minha filha, faz assim, minha filha, faz assim. Minha filha, são palavras de pessoas doces, pessoas amáveis, pessoas que têm equilíbrio. Não é gritaria, não é Ruth, não me pergunta nada porque eu não quero saber. Ruth, você não está vendo a nossa situação. Ruth, você não está vendo que tudo para a gente está desgraça. Ruth, não me pergunta nada, eu não sei de nada, a gente vai morrer aqui em Belém. Não, é minha filha. Minha filha. Que Deus te abençoe quando você estiver ali pegando aquelas espigas. Minha filha, que Deus te abençoe por conhecer a Boaz. Minha filha, que Deus esteja com você aonde quer que você esteja indo. Minha filha, eu acho lindo o livro de Ruth, porque é uma mulher que se intitula amarga, mas da boca dela só saem palavras doces. Aleluia! Glória a Deus. E aí, o Senhor age. Porque o Senhor, Ele conhece os que são seus. O Senhor, Ele age. E aí o Senhor está preparando para essas 2 mulheres uma nova história. Restituição, resgate. Vida diferente. Não sai da posição.
Continua glorificando, continua exaltando ao Senhor. Não olhe as tribulações, não olhe as circunstâncias, não olhe as tempestades, não olhe as percas. Olha para o autor e consumador da tua fé, aquele que pode, aquele que é, aquele que faz, aquele que age. Olha para ele, porque ele está renovando, restituindo, resgatando a situação que você está. Elas não viam, mas Deus já estava preparando. Aleluia. Glória a Deus. Quantas vezes eu e você, no meio das tribulações, a gente não consegue ver a mão do Senhor agindo. Sabe por quê? O Senhor muitas vezes não nos dá a visão, para que a gente não fique incomodado, desesperado e pedindo logo. Mas Ele está agindo. Muitas vezes você não sabe, mas Ele está agindo. Ele está criando situações, Ele está levantando pessoas, Ele está modificando circunstâncias. Quando Ruth chegou ali para ver aquelas espigas, ela não imaginou que ela estava na terra de um homem que Deus iria usar para ser o resgatador da sua família, da sua vida, da sua sogra, e iria renovar a sua vida, e iria fazer uma nova história. Assim como eu e você, nós não sabemos, nós estamos aqui nesta noite, mas os anjos do Senhor estão trabalhando, os anjos do Senhor estão colocando as coisas no lugar. Não precisa você ver, a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Pessoas incrédulas não conseguem ter fé, não conseguem ver o invisível, não conseguem ter a paz de saber, Deus está no controle da situação. Aleluia. E Deus estava no controle da situação daquelas mulheres. No capítulo 4 em diante, nós já começamos a ver o mover do Senhor. E aí a sua sogra mais conselhos. Haja assim, minha filha, quando aquele homem vier falar contigo, fala isso, faz isso. Uma mulher que tinha sabedoria para aconselhar. Uma mulher que tinha estatura de mulher de Deus para abrir a boca e aconselhar. Age assim, faz assim. E a sua nora ouvia. Ah, irmãos, como eu queria uma nora assim. Eu tenho 3 filhos abençoados que estão aqui. Eu queria uma nora assim que ouvisse palavras de conselhos e de sabedoria. Porque existem pessoas que não querem te ouvir. E nós não devemos ser evasivos, não é verdade? Existem pessoas que não querem ouvir, mas aquela mulher tinha sede de ouvir conselhos. E a Bíblia diz, do capítulo 4 em diante, o Senhor, Ele começa a agir. Aleluia. Olha Deus começando a agir, irmãos. Calma, tem calma, o Senhor começa a agir, o Senhor começa a agir na tua vida. Boaz, ele está ali, olhando para Ruth, e a Bíblia diz que ele senta, e ele diz, olha, ela tinha o direito de ter um resgatador, alguém que resgatasse a família de Noemi, que olhasse para Noemi e pudesse resgatar aquela família e casar com a Ruth. Elas nem sabiam dessa história, por isso que Noemi queria que elas fossem embora. Mas Ruth, pela fé, eu vou contigo, teu Deus será o meu Deus, porque ela sabia em quem ela cria. Ela sabia que Deus tinha uma nova história para ela. Ela sabia que alguma coisa Deus iria fazer. E quando aquele homem decide, olha, eu vou conversar com alguém que pode resgatar a sua vida. Mas se essa pessoa não quiser, Ruth, eu vou lhe resgatar. Porque o direito não era dele, só se o outro cedesse. E a Bíblia diz que então Boaz disse aos anciões e a todo o povo, hoje vocês são testemunha de que comprei de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom, que era a família da Noemi. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome sobre a sua herança. O resgatador daquelas duas. Aleluia. Deus usou a Boaz.
Eu não sei quem Deus vai usar para resgatar a situação que você está. Eu não sei qual situação em que você está, mas eu sei que existe um Deus que age, um Deus que cria situações, um Deus que levanta pessoas assim como levantou Boaz. E ele decidiu resgatar a vida daquelas mulheres. E a Bíblia diz que ele diz a todo o povo, o outro aqui não quer, mas sejam testemunha de que eu vou resgatar e serei o esposo da Ruth. E a Bíblia diz que aquela mulher onde a sua sogra disse, volta, eu não tenho mais o que dar para vocês. Ela vê agora a história sendo moldada. E Deus, pela sua infinita misericórdia, faz com que Boaz case com Ruth. E Ruth gera um filho. E Ruth gera Obed. Imagina uma mulher que não tinha mais nada, que perdeu tudo, que foi para outra cidade, perde marido e filhos. Agora tem uma nora abençoada. E tem um neto em seus braços. E diz glória a Deus, porque Deus modificou a minha história. Eu não sei qual é a sua história. Eu não sei qual é a sua história. Mas uma coisa eu sei, o resgatador, ele está aqui nessa noite. E ele quer dar uma nova história para você. Se você acreditar que o Senhor, ele dá a última palavra sobre a tua vida. Ele quer dar uma nova história. Quando Noemi pegou nos braços aquela criança, ela percebeu que Deus, ele faz como ele quer, ele age, ele age, ele age. Aleluia! Porque as circunstâncias não diziam isso para ela. Ela já tinha perdido tudo. Ela não estava mais olhando para o que vai acontecer agora. Mas Deus tinha, sim, um resgatador. Assim como Deus tem um resgatador sobre as nossas vidas, que é Jesus Cristo, o único autor e consumador da nossa fé, aquele que resgata a nossa vida e escreve o nosso nome no livro da vida e virá buscar a mim e a você e nos dará uma nova chance. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Assim, Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Então as mulheres disseram a Noemi, versículo 14, bendito seja o Senhor. Aleluia. As pessoas têm que olhar para as nossas vidas e dizer, bendito seja o Senhor. Só o Senhor para fazer isso na tua vida. Só o Senhor para modificar essa história. Se só você aparece, tem alguma coisa errada. Se só você se destaca, se você é a mulher, o cara, a pessoa, não, tem alguma coisa errada. Porque o nome do Senhor tem que ser glorificado na minha vida e na tua vida. E as pessoas dizer, bendito seja o Senhor, que não deixou de lhe dar hoje um neto resgatador. Gente, eu não sou vó. Mas eu imagino as vós que tem aqui, que deve ser uma maravilha, pegar um neto no colo. É a sua segunda geração. E aquela mulher olhar e dizer, Deus, tu me desse uma nova história. Aleluia! Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora que ama você, ela amava a sua sogra. Sogra e nora, aprendam a ter comunhão. Porque a sua nora, que ama você, deu à luz. E para você ela é a melhor. Imagina uma sogra melhor do que 7 filhos. Eita, glória a Deus. Noemi só se achava amarga. Mas não era amarga, porque tinha exemplo de vida. Aleluia. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. E as vizinhas lhe deram o nome. Nasceu um filho para Noemi e o chamaram de Obed.
e este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são as gerações. E aí o capítulo termina com a bondade e a misericórdia do Senhor estendida sobre as nossas vidas. Renovação de história. Renovação de história. Eu vou dizer de novo para que o Espírito Santo fale ao teu coração. Renovação de história. Muitas vezes nós estamos numa história, numa situação que quer abalar completamente a gente. Mas a gente tem que olhar para o autor e consumador e dizer: tu tens uma renovação de história para a minha vida. Tu tens uma renovação de história para a minha família. Tu tens uma renovação de história para os meus filhos. Tu tens uma renovação de história para o meu casamento. Tu tens uma renovação de história na área familiar, financeira. Tu tens uma renovação de história. E se você acredita nisso, levante dando glória a Deus, glorificando ao Senhor, porque nós vamos orar acreditando, recebendo esta palavra, que essa palavra se torne vida dentro de nós, que essa palavra renove a nossa fé, que essa palavra resgate o que quer morrer dentro de nós. Nós não andamos por vistas, nós andamos por fé, nós acreditamos no autor e consumador, nós sabemos em quem nós temos crido, nós cremos na sua palavra, nós cremos o que ele fala. A sua palavra não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele diz, ele cumpre. E eu e você, nós precisamos ter essa certeza, essa garantia do que a palavra do Senhor disser na minha vida e na tua vida vai acontecer. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia.